paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, a parte que fala da igreja de Filadélfia. Lá no versículo 8, eu vou começar a ler e depois eu vou ler o versículo 10, que a palavra fala assim: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Lá no versículo 10 a palavra fala assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, essa passagem, ela é muito forte, essa palavra, né? Então aqui, Deus está falando exatamente sobre uma porta que Ele está para abrir para você por esses dias. Se nós analisarmos, por exemplo, pegando a história de Jericó, né? Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade que ela não tinha como se entrar na cidade, né? Porque era uma fortaleza a cidade. Mas por que a cidade de Jericó era daquele jeito? Por que os muros eram tão fortalecidos daquele jeito? Porque eles não queriam o povo de Deus lá dentro. Se não existisse o povo de Deus naquele momento, ameaçando entrar naquela cidade, aquilo seria aberto para qualquer um entrar. Qualquer imbecil entraria naquela cidade. Mas o povo de Deus era proibido de entrar ali. E nós precisamos entender que muitas vezes portas são fechadas na nossa vida, porque às vezes homens fecham essas portas. Às vezes é o plano espiritual, através dos demônios, através de Satanás, fecha as portas. Deus permite. Porque Ele depois vai manifestar o poder dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então existem algumas portas que ficam fechadas. E que às vezes nós não temos força para poder conseguir entrar. A gente pode até tentar entrar à força, mas nós não conseguimos. E isso cabe ao nosso Deus montar toda uma estratégia para que essas portas sejam abertas e que a gente consiga entrar. Então nessa época existia essa resistência com relação ao povo de Deus, né? Não queriam que o povo de Deus entrasse de forma alguma naquela cidade, porque nós incomodamos as trevas. Nós somos especiais, nós somos diferentes. Nós andamos contra o fluxo do mundo. As palavras estão aí, a palavra de Deus está aí para nos trazer libertação, para nos fortalecer, nos ensinar, nos dar sabedoria. Quando nós somos libertos por Cristo, nós não praticamos o pecado mais. Nós somos diferentes. O pecado não nos contamina mais. Nós já não estamos mortos mais. Nós começamos a viver. Nós nascemos de novo. Então, todas as vezes que você encontra dificuldade, é porque você representa a luz. Você é algo e você é alguém montado por Deus, um projeto e um ser montado por Deus. Então, a gente precisa ter essa compreensão, porque a gente sofre menos diante das portas que são fechadas para nós. Porque quando você não tem compreensão espiritual, você começa a deduzir que é horrível servir a Deus, porque tudo se fecha, tudo fica diferente, existem muitas lutas, existem muitas batalhas. Porque as pessoas que estão no mundo já estão mortas, já estão condenadas ao inferno. Elas não conhecem a verdade, não foram libertas. Então eles têm muito mais vigor que nós, são mais fortes do que nós, conseguem influências com muito mais facilidade do que nós, né? Conseguem acumular riquezas com muito mais facilidade que nós. Por quê? Porque nós, quando somos libertos, conhecemos a palavra, nós passamos a viver, e viver na dependência de Deus. Então nós passamos a dar passos de acordo com a vontade do Senhor, nós não vivemos a nossa vontade 100%. Né? Nós não fazemos as coisas pela nossa força, nós não ficamos barganhando como as pessoas do mundo fazem, né? Humilhando os outros, montando negociatas para poder enriquecer ilicitamente. A gente tem conduta, nós temos honra, então nós caminhamos de uma forma diferente, contra o fluxo do mundo. Então isso é andar contra o fluxo do mundo. Enquanto as pessoas estão no mundo, estão se engolindo, se matando e não têm caráter algum, nós passamos a ter caráter, nós fazemos aquilo que é certo, nós abençoamos até os nossos inimigos, nós não fazemos mal para o outro. Por quê? Porque nós estamos andando contra o fluxo do mundo. Então isso é andar contra o fluxo do mundo.
Então a gente precisa ter essa consciência, mas nós temos um Deus que batalha por nós, que faz coisas maravilhosas por nós. E Deus está abrindo uma porta que nunca mais será fechada, porque o poder está na mão dele. E se teve portas aí que foram fechadas, Deus abre. Se tem portas aí que estão abertas te prejudicando, Deus vai lá e fecha, porque o poder é todo dele. Então, a gente precisa aprender sempre, todos os dias, a descansar em Cristo com relação a tudo. Nem todas as portas fechadas da nossa vida são perdas, muitas vezes é livramento. Então, como que a gente tem que caminhar então? Como que a gente faz ela? Como que faz, missionário? A gente tem que caminhar confiando no Senhor. Porque se a porta foi fechada por homens, pela inveja do outro, que isso é o que mais acontece, é pela ganância, pela inveja, porque nós incomodamos. Então, eles não querem o povo de Deus lá dentro. Porque aonde o povo de Deus entra, tem bênção. Você pode observar que às vezes Deus te deixa numa provação. Eu falo isso por mim, às vezes eu estou numa provação. Mas se eu piso num lugar, a minha unção de prosperidade prospera aquele lugar. Às vezes a pessoa nem merece, mas prospera. Então, você é a mesma coisa. Às vezes você está passando por provação, Deus está permitindo para te moldar. Porque Deus quer forjar o teu caráter, né? E Deus forja a nossa persistência. Aí você vai num lugar, aonde você está frequentando, aonde você pisa, prospera. E você até questiona com o Senhor. Nossa, mas eu que estou na presença do Senhor, eu não prospero. E essa pessoa que nem conhece o Senhor está prosperando. Às vezes é a sua unção que está favorecendo ela. Mas a recompensa daqueles que servem ao Senhor vem de Deus. É Deus que nos recompensa. De uma certa forma, nós estamos frutificando todos os dias. Você sabe que você está numa aprovação, mas tem pessoas que estão fora, que estão vendo só o seu movimentar, mas não sabem na íntegra as provações que você passa. E aos olhos dessas pessoas você está prosperando, e realmente você está crescendo, você está evoluindo, você está se tornando uma pessoa melhor. Deus está preparando você para coisas maiores. E aí Deus começa a derramar bênçãos na sua vida, sem medidas. E as pessoas que estão fora ficam só te observando. Porque eles não observam muito o que a gente fala em termos de palavra de Deus. Às vezes, por isso que Deus fala, não joga pérolas aos porcos, porque às vezes você fica falando da palavra de Deus para alguém, a pessoa não está ouvindo. Ela às vezes está observando mais a sua atitude, a sua maneira de ser, a maneira como você vive, do que aquilo que você fala. Porque conta muito mais o nosso comportamento, as nossas atitudes, do que aquilo que nós falamos. Porque falar da Bíblia qualquer um fala. Os fariseus falam, o joio que está aí misturado no meio do trigo também fala, que são os adeptos de Satanás. Todos eles falam. O fariseu também é adepto de Satanás. Ele vai totalmente contra o fluxo da palavra. Né? Ele vive uma falsa palavra. Né? Ele vive a religiosidade. Então ele transfere tudo aquilo que é verdadeiro da Bíblia para costumes. Porque ele quer aparecer para o homem. O homem vê o quê? O visual, não é? Não é a carcaça? Então ele fica florindo a carcaça, mas ele vai totalmente contra a palavra de Deus em todas as atitudes dele, em relação a sentimentos, pensamentos. Mas a carcaça dele é como se ele fosse uma pessoa corretíssima, né? As vestimentas, porque é o que o homem alcança em termos visual. Ele só consegue ver isso, as pessoas só conseguem ver isso no outro. Então eles vendem essa imagem de santo. Conheço vários mau caráter dessa forma. Aos olhos de muitas pessoas, não, é a irmãzinha de Deus, né? É a irmãzinha da igreja. Não, é o irmão da igreja. Não tem cargo dentro da igreja. Irmão, ter cargo dentro da igreja, não ter. E você ter o coração totalmente voltado contra o evangelho. O que adianta você ter cargo na igreja? Então, Deus conhece o coração do outro. E a gente precisa ter esse discernimento sempre. Mas Deus está mandando falar para você, a porta vai ser aberta e ninguém vai conseguir fechar. É uma porta que você vai frutificar. É uma porta que vai ser uma bênção para você. E toda batalha espiritual que teve era para te dar vitória. Que muitas vezes você aguardou em termos de levantes e de tempestades, era Deus trabalhando para que essa porta fosse aberta. Toma posse dessa palavra. Deixa ela viva no teu coração, porque a porta já está sendo aberta para você poder passar por ela. Então deixa Deus trabalhar a sua história. E não se preocupa. E não fique olhando para o crescimento do outro, isso é bíblico. Porque se você começar a olhar para o crescimento do outro, que não leva Deus a sério, que não tem Deus no coração, o que vai acontecer com você? Você vai cair. Porque você vai achar que o caminho que a pessoa está seguindo é o caminho certo. Porque Satanás sabe enganar a gente. E nem tudo que a gente vê, nem toda a luz que você vê, ela é verdadeira. Nem tudo reluz. Entendeu?
Às vezes você está vendo aí uma situação e você está achando, não, está prosperando, está fazendo, eu estou aqui nessa situação, e na verdade a pessoa não está prosperando. Você não sabe o que está passando por lá. Você não sabe como que a pessoa vive na íntegra, você não sabe o que se passa dentro dela. Que eu acho que o pior é isso, né? O pior são os sentimentos que ela nutre, o que ela é dentro dela. Que eu acho que mata mais. Porque florir, irmãos, hoje em dia, a maquiagem muda totalmente a fisionomia das pessoas, né? Todo mundo aí produzido, fica bonito. É aquela velha história, todo mundo de óculos escuros, vira um gato e uma gata, né? Então, a gente é a carcaça. Você tá vendo só, entendeu? A parte externa da situação. A interna Deus conhece. A interna Deus sabe. Então, se a porta foi fechada por homens, fique tranquilo, porque a justiça é de Deus. E essa porta está sendo aberta para nunca mais ser fechada. Se foi o plano espiritual que fechou isso na tua vida, se foram os demônios que fecharam, se foi Satanás que fechou, fique tranquilo e tranquila, porque Deus vai abrir essa porta. Aquilo que Deus abre, ninguém fecha. E o que foi aberto na tua vida, no sentido de te prejudicar, Deus vai lá, fecha, tranca, e ninguém nunca mais abre. Então toma posse dessa palavra. Você não negou o nome de Deus em momento algum. E Deus vai te honrar por isso. Porque dentro da tua fraqueza, dentro das dificuldades que você passou, das humilhações que você passou, você nunca negou o nome de Deus. Nunca. E Deus reconhece isso. É isso que tem valor para Deus. O amor que você depositou a Ele incondicional. Que é o que a gente tem que fazer. E durante as provações nós temos o quê? Nos prostrar aos pés de Jesus. Nos prostrar aos pés de Deus. Davi não fez isso na hora da adversidade? Davi fez isso muitas e muitas vezes aos pés de Deus. E ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu pecados. Ele cometeu adultério, mas ele reconheceu que estava errado. Todas as vezes que a gente reconhece que nós estamos errados diante do Senhor, Deus vai lá e nos ajuda a superar aquilo. Ele nos liberta. Então nós temos que ser humildes diante do Senhor sempre. E mostrar para Ele as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e as nossas limitações. Para que Ele venha nos fortalecer e nos libertar. Porque se você guarda isso, as 7 chaves, e você fica orgulhoso e orgulhosa, achando que você não tem que confessar os seus pecados, você não vai ter libertação. E Satanás é acusador. Ele vai estar sempre acusando e pegando você no seu ponto fraco. Então deixa Deus transformar a sua vida para que você não venha perder suas bênçãos, para que você possa passar por todas as portas que Ele tem para abrir para você. Porque a gente precisa estar todos os dias fortalecido em Cristo e nos libertar. E é fundamental não negarmos o nome de Deus, para que nós não sejamos negados por Ele lá na frente. Porque isso também é bíblico, né? Se você nega Jesus, Ele também vai te negar. Porque Ele não trata as pessoas de uma forma igual, não, irmãos. Isso daí é evangelho que vende em algumas igrejas, achando que Deus trata todo mundo igual. Não trata. Porque nem todo mundo trata Deus igual. As pessoas não são iguais. E tem gente que não leva o ministério a sério. Tem gente que não ama Deus da maneira como diz que ama. Eu acabei de dar o exemplo aqui do fariseu, do religioso. Então isso acontece muito. Deus não trata as pessoas de uma forma igual. Porque tem coração que é endurecido demais. Tem coração que é coração de pedra. São homens sanguinários. Deus não tem negócio com pecado. E tem gente que ama o pecado. Tem prazer em praticar. Em prejudicar o outro. Deus não vai tratar essa pessoa igual. Há uma pessoa que tem um coração amoroso, uma pessoa que é gentil, uma pessoa que estende a mão para quem precisa, uma pessoa que ora pela vida do outro. Deus sabe discernir as coisas, Deus é justiça. Tá? Isso é resposta para alguém, porque você está questionando. Não tenha ciúme de Deus nesse sentido. Porque o que você tem é ciúme. Você acha que Deus trata o outro que te prejudicou, que te humilhou, da mesma maneira que Ele te trata. Ele não te trata. Ele trabalha para que essa pessoa seja liberta, porque Ele dá oportunidades para todos. Isso Ele não faz acepção de pessoas. Tá tudo aí. Né? Do mesmo jeito que você teve a oportunidade de estar na presença dEle, Ele quer que essa pessoa também que te prejudicou esteja. Porque Ele quer que a pessoa se liberte. Que não dê mais legalidade para os demônios usarem Ele. Ou usarem ela. Então Deus vai lá e trabalha para que essa libertação exista. Mas Ele não trata as pessoas iguais. Aquilo que a pessoa fez de ruim, ela vai colher. E Ele vai fazer justiça. Porque a maldição e a bênção quem lança na vida do homem, do ser humano, é Deus. Satanás não tem poder nem para abençoar, ele só consegue amaldiçoar, porque ele já é amaldiçoado. Então, aonde ele põe o pé, ele traz maldição. Ele é um espírito maligno, um espírito ruim, um espírito que não sabe amar, ele não conhece família, ele não quer ver ninguém crescendo, ele não quer ver ninguém na presença de Deus, porque ele tem revolta disso. Então, a gente não pode achar que Deus trata os nossos inimigos da mesma forma, tá? Então Deus está falando para você que
você estava com dúvida disso, você sente ciúme do Senhor com relação a isso. Não sinta mais, porque Deus trata você de uma forma porque Ele conhece teu coração. E o outro lado vai ser feito justiça. Tá? As portas que foram fechadas para você, Deus vai abrir. Mas está abrindo uma porta aí, já está abrindo essa porta, para que você venha passar. É algo aí que vai engrandecer a tua vida. É a virada que você precisa. Tá? Agora vigia para que você não venha perder. Entendeu? Não cultue revolta, não fique pensando no passado, o que fizeram com você, como te maltrataram. Não pense em vingança, não limpa o teu coração para que Deus leve você para o novo. Tem pessoas aqui que já estão preparadas já, você já perdoou, já está com o seu coração limpo, você já aprendeu a esperar no Senhor, então Deus vai te honrar. Mas tem pessoas aqui que ainda estão um pouquinho travadas, não consegue liberar perdão, fica só vibrando o passado, esquece o que passou, porque tem coisa nova chegando. Deus já está abrindo essa porta para você, então agora cabe a você passar por ela e tomar posse. Se você não tiver sabedoria, você não vai conseguir passar, tá? Irmãos, nós que somos profetas do Senhor, a gente lança a profecia. Se a pessoa não se endireitar, ela nunca vai viver as promessas de Deus, porque Deus não vai tratar todo mundo igual. Por que Deus vai dar bênçãos para uma pessoa que renunciou e vive a renúncia e tem Deus em primeiro lugar, vive em obediência? Aí Deus vai lá dar as mesmas bênçãos para uma pessoa que anda desregrada, uma pessoa que está com o pé no mundo, uma pessoa que uma hora serve a Deus, uma hora serve o diabo. Deus não faz isso. Deus não faz. Então, nós que somos profetas, lançamos a profecia. Se você tomar posse dessa palavra, você se endireitar e quiser realmente que Deus trabalhe na tua história, Ele vai trabalhar de acordo com a tua fé. Então, tem pessoas que muitas vezes não recebem bênção porque não se posiciona. Aí é mais fácil colocar a culpa em Deus e muito mais fácil colocar a culpa ainda num profeta, que fala que o profeta mentiu, é a profetada, mas na verdade não é. A pessoa está em fofoca, está em pecado, está em prostituição, né? Porque quando nós somos libertos, a dificuldade vem, mas nós não afogamos as nossas mágoas num copo de bebida alcoólica, nós não colocamos droga dentro do nosso corpo, nós não vamos nos prostituir por carência, por ganância financeira, nós não fazemos isso. O que a gente faz quando a gente está na provação, passando dificuldade? A gente vai chorar aos pés de Jesus, porque é Ele que vai trazer o socorro para nós, nós somos diferentes. As pessoas no mundo agem assim. Ah, eu fui traída, agora eu vou trair também. Vai lá, se prostitui até o talo. Aí tá revoltado com a mãe, tá não sei o que, vai lá, usa droga para poder fugir do problema, que não tá fugindo nada, só tá contaminando o corpo e provocando morte. E se entope no cigarro por causa da ansiedade. Aí usa bebida alcoólica como uma válvula de escape. Gente, tá no mundo age assim, nós não agimos dessa forma. Nós vamos buscar no Senhor em oração e em jejum. E Deus se agrada disso, porque nós nos apartamos do pecado. Então o verdadeiro cristão, ele não vai voltar a ser a velha criatura. A gente sabe o Deus que nós servimos, é um Deus de socorro. Então a gente vai lá, se prostra e Ele faz tudo que tem que ser feito, tá? Então toma posse dessa palavra, se posiciona, aguarda, deixa Deus agir, porque Deus está te honrando, essa porta está sendo aberta para que você venha tomar posse da tua vitória, tá? Porque Deus tem prazer em te abençoar. Deus quer te honrar diante de todos aqueles também que não acreditaram na tua vida com Deus, tá? Agora é a hora de Deus se manifestar na tua história. Toma posse dessa palavra, se endireita. E se você não está ainda certinho com Deus, se posiciona. É melhor você estar passando por provação, mas na presença do Senhor e ter a sua salvação e a sua libertação, do que você ficar aí oscilando e vivendo um mundo que vai te trazer morte a cada dia que passa, que vai te trazer prejuízo. E vai ter cobrança porque Deus vai cobrar, porque Deus é justo, tá? Toma posse dessa palavra, porque está chegando aí uma porta aberta que nunca mais será fechada. É uma porta que vai frutificar, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.